Olá, antes de tudo, quero fazer aqui minha autodescrição. Sou homem, estou vestido com uma camiseta manga longa, jeans, uma calça da cor bege. Uma característica forte minha é que eu possuo barba e uns cabelos brancos aqui bem em frente que são bem destacados. Nossa aula de hoje versará sobre as concepções de matemática e principalmente sobre as influências que essas concepções têm em nossa prática pedagógica de ensinar matemática. Para isso, convidamos o professor Raikard Alencar para contar um pouco de sua experiência como professor de matemática da educação básica. Primeiramente, obrigado, professor Raikard, por ter aceito estar conosco aqui hoje. E para a nossa conversa fluir, professor, eu formei aqui algumas perguntas para a gente conversar. A primeira, eu vou fazer agora. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória, professor, para a gente lhe conhecer melhor. Olá, eu me chamo Raikard, tenho 1,73 m, estou vestindo a camisa preta, a calça preta, e eu estou também com tênis branco, tenho cabelos pretos e não possuo, barba, não tenho barba. E assim, a minha trajetória na escola começou, dando aula particular para os meus amigos de classe, desde os 15 anos de idade, e aí eu tomei gosto, pela disciplina de matemática, eu já tinha facilidade desde sempre mais novo. E aí, quando eu terminei o ensino médio, com 17 anos, eu segui, nessa área da educação, só que aí não foi diretamente na disciplina de matemática. Comecei a cursar pedagogia, formei em pedagogia e também formei em matemática. Sou formado em pedagogia pela UFNT, Universidade Federal do Norte de Tocantins, e posteriormente me formei em matemática pela Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado, professor. Interessante essa sua história de formação, passando aí por duas áreas importantes para o ensino, a formação em pedagogia e a formação em matemática. Realmente isso é um diferencial. Uma segunda pergunta, professor, um pouco difícil, mas necessária para esse contexto da disciplina. O que é matemática para você? É interessante que essa pergunta já foi feita há alguns anos atrás, até por alunos, que eu estava dando aula uma vez de matemática, e o aluno perguntou para mim essa mesma pergunta, não com esse mesmo tom de fala, com esse mesmo objetivo, mas perguntou para mim também dessa mesma forma: o que seria a matemática para você? Por que o senhor gosta de matemática? Eu acabei respondendo para ele que é o seguinte: que para mim a matemática é a linguagem que Deus criou o universo e todas as coisas que existem nele. Se você procurar para um português, para um indiano, para um espanhol, para um japonês, por exemplo, como se calcular a área de um quadrado, de todas as concepções você vai obter o mesmo resultado e a mesma forma de calcular. São linguagens diferentes, são formas diferentes, mas que chegam sempre no mesmo objetivo. Acredito que a matemática está em tudo. E eu costumo dizer também para os meus alunos que é a disciplina universal, que mesmo que se você aplicar, com forma diferente, com língua diferente, mas o objetivo é o mesmo, é claro, porque a matemática é exata. Então, eu acredito que ela é a base de tudo e, inclusive, já mostrei, matematicamente, usando a proporção áurea, por exemplo, de Fibonacci, que a matemática ela é tão perfeita que Deus usou os números para criar o que é belo. E aí, posteriormente, mediante essa mesma pergunta, desenvolvi uma eletiva para trabalhar sobre o número de ouro, também conhecido como número de Deus, nessa mesma perspectiva, de mostrar que tudo que é belo, tudo que é feito por Deus, tem a matemática na sua concepção. Certo, muito obrigado, professor, por suas considerações sobre a segunda pergunta. Passando aqui para uma terceira pergunta, agora nós vamos falar um pouquinho mais aí da sua experiência como professor de matemática. Gostaria que você contasse para a gente, como é sua prática de ensinar matemática hoje.
Como já tem, né, bastante tempo, né, que eu já estou na educação, pouco mais de 10 anos, acredito que já tem uma carreira e um histórico, né, para falar sobre. É o seguinte, hoje em dia, a forma com que eu trabalho a matemática em sala de aula já mudou bastante de quando eu iniciei como professor de matemática. Inicialmente, eu pensava ser aquele professor meio conteudista e que focava apenas no resultado. Mas, com o passar dos anos, eu fui melhorando minhas práticas e vi que se torna mais fácil e mais atrativo o aluno se interessar pela matemática quando ele começa a sentir parte do processo. Quem nunca ouviu na sala de aula o aluno perguntar: professor, para que eu vou usar a equação de segundo grau na minha vida? Onde é que eu vou usar trigonometria no dia a dia? A gente ouve, né, essas falas o tempo inteiro. Mas quando você começa a associar a sua prática ao cotidiano e à realidade do aluno, e o aluno se sentir parte do processo, né, acredito que a prática se torna mais prazerosa e o interesse pela disciplina ela começa a aparecer. Porque eu penso que um bom professor de matemática não é aquele que transmite apenas conteúdo, é aquele que desperta no aluno a vontade e o interesse em aprender, né? E hoje em dia eu trabalho a matemática não voltado o tempo todo para uma aplicação prática, mas trazendo, né, conteúdos trabalhados com a realidade do aluno. Por exemplo, se eu vou trabalhar uma trigonometria, por que não começar do triângulos lá do sexto ano? Por que não começar com o material dourado lá do ensino fundamental, né, menor? Por que não a gente trazer essa realidade que ele tem mais viva até esses conhecimentos mais complexos? Então, eu busco fazer isso, associar, né, ao meio que o aluno está engajado com o conteúdo que vai ser ministrado. Muito obrigado, professor. Continuando essa conversa, né? Você, a partir dessa sua fala, você tem alguma experiência nesse sentido que você fez com seus estudantes que foram significativas para você? Teve, inclusive, na UFNT, que acontece a Expomatec, né, que é de 2 em 2 anos, eu organizei um grupo de alunos para desenvolver projetos que foram posteriormente apresentados na faculdade e que de lá a gente teve 2 alunos que já saíram para o mercado de trabalho, né? Teve um que já saiu para trabalhar numa oficina de conserto de celular, né? E a gente acabou descobrindo na sala de aula, né, potenciais em alunos que eram tímidos, né? E através desses projetos ele começou a se destacar. E eu tenho hoje alunos fazendo faculdade de matemática, mas também tenho alunos trabalhando aqui na cidade, trabalhando em manutenção de videogame, manutenção de celulares. E isso foi fruto de um trabalho que começou na eletiva e posteriormente levado para a faculdade na apresentação dos projetos que aconteceu na Expomatec, Tocantinópolis. Do que se tratava, professor, esse projeto? O projeto se tratava, a gente tinha que desenvolver alguns projetos onde eu colocava que um grupo tinha que, por exemplo, fazer uma ponte de macarrão para aguentar cargas, outro grupo tinha que fazer uma instalação elétrica sem utilizar fio, por exemplo, utilizava apenas algumas baterias e papel alumínio, outro grupo tinha que construir uma cidade inteligente, onde a geração de energia era feita apenas com energias renováveis, no caso, a energia eólica, que as casas acendiam com o ventilador ligando. Nessa cidade, a gente colocou também que uma parte da cidade acendia com a energia voltada pela hidrelétrica, e foram alguns projetos, né? Não era um projeto em si, eram 5, 6 projetos, e dentro de todos eles, eu utilizava também a proporção áurea, né? Eu utilizava
o dia a dia dos alunos, porque o aluno falou que queria fazer a maquete da escola, por exemplo. Eu falei que sim, que a gente poderia fazer a maquete da escola, desde que a maquete fosse feita nas medidas reais. A gente começou a utilizar o Google Maps, a gente usava o Google Maps, criava a escala, aí sim construía a maquete. E aí, construir uma maquete não é só desenhar a maquete, porque para o aluno pegar os dados do Google Maps, então, vários outros conhecimentos por trás, né, de localização, né, de medidas da parte computacional. E a gente era um grupo de 10, 15 alunos que se reuniam e cada um ficava responsável por uma parte do projeto. Muito obrigado, professor, pela resposta, né? Então, considerando aqui, já partindo para o finalmente das perguntas, já tenho uma última pergunta para fazer para você. Diante dos desafios do cenário educacional brasileiro, né? Para você, o que significa ser professor de matemática hoje, né? E pensando também aqui com os nossos alunos e estudantes da Univesp. Eu acredito que ser professor de matemática hoje é ser um mediador de conhecimento, né? Transformar conceitos abstratos em ferramentas práticas, estimulando o raciocínio lógico, crítico, também do mundo tecnológico. Ser professor de matemática é muito mais do que apenas colocar conteúdos, né, de conteúdos científicos para que o aluno consiga aprender, mas é também despertar no aluno o interesse e saber que a matemática ela está em todo lugar, né? Mais do que ensinar fórmulas, significa envolver, engajar alunos, adaptar-se a metodologias ativas, até porque a cada ano que passa, a gente se depara com públicos diferentes. Então, é fácil trabalhar com aquele aluno que ele já é bom, né? Mas se torna desafiador você trabalhar com aquele aluno que ele, de certa forma, lhe desafia, seja em não querer aprender, ou seja em querer tumultuar, ou até mesmo ele não querer nada com a disciplina. Então, adaptar-se, né, às novas metodologias ativas também é um papel crucial do professor de matemática. E mais do que isso, associar e conectar a disciplina ao cotidiano, até mesmo porque a matemática está em tudo. Tudo que você, se você, para sair de casa e chegar na escola, que eu falo com meus alunos, para você sair da escola e chegar aqui hoje, você usou a matemática o tempo inteiro. Quando você olhou a distância da escola, quando você calculou o tempo que você tinha que acordar até chegar na escola. Então, tudo isso é matemática. Quando você consegue, né, abrir os olhos dos alunos para certos assuntos do cotidiano, a certas situações do dia a dia, né, você consegue abrir a mente dos alunos e mostrar que matemática não são apenas números jogados numa lousa sem finalidade alguma. Obrigado, professor, né? E para a gente encerrar, dê aí para a gente umas considerações finais, pensando aí nos estudantes de que hoje estão na graduação, na licenciatura e que vão futuramente para a sala de aula ensinar matemática. Faça umas considerações para a gente, por favor. Inclusive, eu tenho 2 alunos que já estão no 4º período de matemática, que acabaram mudando de curso, né? Que começaram a fazer um curso, um começou a fazer odontologia, outro começou a fazer outro curso, e no meio do curso voltou para fazer matemática, né? E assim, eu falei o que eu falo para meus alunos e falo para todos que queiram seguir nessa área. A matemática em si, ela não é fácil, mas ela também não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que quebrar alguns estereótipos, né? Porque o professor de matemática é sempre o bicho-papão da sala, de qualquer escola. Enquanto o professor de educação física ele é o mais amado, digamos que o professor de matemática ele é o mais odiado. Mas eu costumo quebrar esses paradigmas quando a gente consegue internalizar no aluno o conceito de aprender, porque assim, quando o aluno começa a aprender, ele começa a gostar da disciplina. O aluno ele só não gosta daquilo que ele não sabe. Então, se você conseguir, né, usar uma metodologia, se você conseguir usar uma forma de você fazer com que o aluno aprenda o mínimo que seja possível
que o aluno engaje com a disciplina, ele vai passar a gostar da matemática. E você tem que começar de criança, porque depois que o aluno cria, né, aquele ranço pela disciplina, já depois de adulto, para reverter é mais complicado. Mas é uma disciplina que eu sou apaixonado por ela. Inclusive, até agora, em dezembro, acabei de fazer outra especialização voltado para a área de matemática, voltado para jogos. E é uma disciplina, né, e uma área importantíssima para a nossa sociedade e que eu sempre estou conversando com os meus alunos direto. Se você prestar atenção, todo lugar você vai usar a matemática. Então, queira ou não queira, se você não for trabalhar com a disciplina, mas você tem que pelo menos saber conhecimentos básicos para você não ser enrolado aí pelo mundo afora. Certo. Muito obrigado, professor. Novamente agradeço a participação, agradeço o aceite do convite, né? E obrigado por compartilhar conosco um pouco de seu conhecimento e de sua experiência. Então, vimos aqui a fala do professor Raicardo de Alencar, que é professor da Educação Básica do Estado do Tocantins, e a partir da fala do professor, a gente observa que a nossa concepção de matemática, ela influencia diretamente nossa prática docente. Observamos aí que ao considerar a matemática como uma ciência exata que o professor coloca, no decorrer da sua carreira, a sua visão fosse transformando em uma nova forma de olhar também o ensino desta disciplina, atrelando esses conhecimentos como em diferentes projetos, né, de trabalho com os estudantes, possíveis de serem desempenhados na educação básica. Além disso, a necessidade de um olhar específico para a aprendizagem dos estudantes, até colocado como em desafio dentro da sala de aula a partir da diversidade de estudantes que nós temos. Então, hoje nós vimos as concepções de matemática que moldam a nossa prática de ensinar matemática. Muito obrigado.